Meu marido sempre tocava minha irmã diferente. Era algo sutil no começo, quase imperceptível, mas eu sentia. Até que um dia deixei os dois sozinhos de propósito e, quando espiei pela porta, os vi deitados juntos no sofá da minha sala. Naquele momento, meu mundo desabou de uma forma que eu jamais imaginei possível. Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Seu apoio significa muito para mim. Meu nome é Carmen, tenho 59 anos e quando olho para trás, para aquela mulher de 45 anos que eu era, ainda sinto um aperto no peito. Não só pela dor da traição em si, mas porque foi com ela, com a Renata, minha irmã caçula, 15 anos mais nova que eu, a menina que ajudei a criar quando nossa mãe morreu no parto dela. Crescemos numa família simples do interior de Minas Gerais. Meu pai era ferroviário, trabalhava viajando, e eu, aos 15 anos, virei mãe daquela bebezinha que chorava nas madrugadas, trocava fraldas, dava mamadeira, acordava de madrugada quando ela tinha cólica. Renata não era só minha irmã, era como se fosse minha filha também. Tinha esse amor de mãe por ela, essa proteção, esse cuidado. Quando me casei com o Marcos aos 26 anos, a Renata tinha 11. Ela foi do meu casamento, toda bonita com aquele vestido rosa que eu mesma costurei, jogando pétalas de rosas na igreja. Marcos adorava ela, tratava como cunhadinha querida, brincava, fazia graça, comprava presente. E eu ficava feliz vendo os dois se darem bem, vendo que minha família estava unida, que meu marido aceitava e amava minha irmã como eu amava. Tive 3 filhos com o Marcos, o Daniel, a Larissa e o pequeno Eduardo. A vida era corrida, cheia, barulhenta, casa sempre com movimento, criança chorando, rindo, brigando. Marcos trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção, ganhava razoável, não sobrava muito, mas também não faltava. Eu cuidava da casa e das crianças. Depois, quando o Eduardo entrou na escola, voltei a trabalhar meio período numa padaria do bairro. A Renata cresceu linda, tinha aquela beleza natural, cabelos longos e ondulados, corpo violão, olhos verdes que chamavam atenção. Era vaidosa, gostava de se arrumar, de usar roupa bonita, namorou alguns rapazes, mas nada sério. Sempre dizia que não queria casar cedo como eu, que queria aproveitar a vida, conhecer lugares, ser livre. Quando ela fez 25 anos, nosso pai faleceu. Foi rápido, infarto fulminante, nem deu tempo de socorrer. A Renata ficou arrasada, perdida, sem saber o que fazer. A casa onde morava com o pai estava alugada. Ela não tinha dinheiro guardado, trabalhava como recepcionista de consultório médico, mas o salário mal dava para ela mesma. Foi natural quando ofereci que viesse morar com a gente. Tínhamos o quarto dos fundos que estava vazio desde que reformamos. Marcos concordou na hora, disse que era família, que a gente tinha que ajudar, e assim a Renata passou a morar conosco. No começo foi bom, ela ajudava com as crianças, com a casa, dividia as despesas do jeito que podia. Os meninos adoravam a tia Renata. Ela era jovem, divertida, brincava com eles, levava para o parque. Ela e o Marcos conversavam muito, tinham gostos parecidos para música, para filme. Às vezes eu chegava em casa e encontrava os dois assistindo televisão, rindo de alguma comédia, e aquilo me aquecia o coração. Minha família unida, harmoniosa, feliz. Mas aos poucos, tão devagar que nem percebi quando começou, as coisas foram mudando. Pequenos detalhes que meu inconsciente captava, mas que minha mente consciente rejeitava. O jeito como Marcos olhava para a Renata quando ela passava. Não era olhar de cunhado, era outra coisa, algo que eu não queria nomear. A forma como ele tocava nela. Mão no ombro que demorava 1 segundo a mais, abraço que era um pouco apertado demais, ajudar ela a alcançar algo no armário alto, ficando próximo demais, o peito dele quase encostando nas costas dela. Renata também mudou. Começou a se arrumar mais em casa,
a usar roupas mais curtas, mais justas. Fazia questão de passar pela sala quando sabia que o Marcos estava lá. Ria alto demais das piadas dele. Se sentava perto demais no sofá quando assistiam televisão juntos. Tentei ignorar. Fingia que não via que estava imaginando coisas. Afinal, era minha irmãzinha que eu tinha criado. E era meu marido, o pai dos meus filhos, o homem que tinha jurado me amar até a morte. Eles não fariam isso comigo. Não podiam fazer. Mas a sensação de que algo estava errado crescia como um tumor no meu peito. Comecei a prestar mais atenção, a observar quando achavam que eu não estava vendo, e quanto mais observava, mais sinais encontrava. O perfume dela, que às vezes estava na camisa dele, a forma como os dois ficavam subitamente quietos quando eu entrava na sala. As risadinhas compartilhadas, as olhadas trocadas, os sussurros que paravam quando eu me aproximava. Uma noite, acordei e o Marcos não estava na cama. Levantei para procurá-lo, achando que tinha ido ao banheiro ou beber água. Mas não estava no banheiro. Fui até a cozinha e o vi lá, conversando com a Renata. Ela estava de camisola curta, ele só de short, muito próximos, sussurrando, sorrindo um para o outro. Quando me viram, se afastaram rápido demais. Marcos disse que tinha vindo beber água, tinha encontrado a Renata, que também não conseguia dormir, estavam só conversando. Mas a forma como ele disse, rápida demais, justificando demais, me fez saber que estava mentindo. Voltei para a cama com o coração apertado. O Marcos demorou uns 10 minutos para voltar. Deitou do meu lado, virando para o outro lado, fingindo dormir. Mas eu sabia que estava acordado, podia sentir a tensão no corpo dele. E fiquei ali, olhando para o teto no escuro, a mente girando, o peito doendo, sem conseguir afastar aquele pensamento horrível que estava crescendo na minha cabeça. Comecei a reparar em mais coisas. O celular do Marcos sempre virado para baixo. Ele levando o telefone para todo canto, até para o banheiro. Mensagens chegando e ele checando rápido, com aquele sorrisinho no canto da boca. A Renata também estava diferente. Mais animada, mais viva, com aquele brilho nos olhos de quem está apaixonada. Cantarolava pela casa, se olhava mais no espelho, gastava dinheiro em roupa nova, em maquiagem, em perfume caro. Tentei conversar com ela uma vez, de leve, sem acusar diretamente. Renata, você está diferente, animada. Está namorando alguém? Ela ficou vermelha, desviou o olhar. Não, Carmen. Por que você acha isso? Você está se arrumando mais feliz. Achei que tivesse conhecido alguém. Não tem ninguém. É só que estou me cuidando mais, só isso. Mas o jeito como ela falou, sem me olhar nos olhos, confirmou minhas suspeitas. Tinha alguém sim. A questão era quem. Ou melhor, eu sabia quem era, só não queria acreditar. Com o Marcos foi pior ainda. Perguntei sobre o celular, sobre por que estava tão grudado nele ultimamente. É o trabalho, Carmen. Chefe mandando mensagem, cliente querendo orçamento. Você sabe como é. Mas eu sabia como era. E não era o trabalho. Era ela, minha irmã. Trocando mensagens com meu marido debaixo do meu nariz, na minha própria casa. Nossa intimidade também mudou. Marcos, que sempre foi carinhoso, atencioso na cama, começou a ficar distante. Às vezes passava semanas sem me tocar. Quando transávamos, parecia estar em outro lugar, pensando em outra pessoa. E eu sabia em quem ele estava pensando. Foi num sábado de manhã que decidi fazer o teste. As crianças tinham saído, o Daniel para jogar bola, a Larissa para a casa de amiga, o Eduardo para aniversário de coleguinha. A casa estava vazia, só nós três, eu, o Marcos e a Renata. Fingi que ia ao mercado. Peguei a bolsa, as chaves. Disse que ia demorar porque tinha muita coisa para comprar que ia aproveitar e passar na farmácia também. Vi o olhar que eles trocaram, rápido, mas vi. Um olhar de excitação, de oportunidade. Saí de casa, fechei a porta, fui até a esquina,
Mas não fui ao mercado. Dei a volta, entrei pelo quintal dos fundos, pela portinha que a gente nunca trancava. Entrei devagar, sem fazer barulho, tirando os sapatos para não fazer som no chão. A casa estava silenciosa. Fui até a sala de fininho, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E então, ouvi vozes baixas, risadas abafadas e um som que fez meu estômago revirar. O som de beijos molhados, demorados. Me aproximei da porta da sala que estava entreaberta. Espiei pela fresta. E o que vi confirmou meu pior pesadelo e me destruiu de formas que eu nem sabia que era possível. Eles estavam no sofá. O sofá onde minha família se reunia para assistir filme, para jantar pizza, para estar junta. O Marcos estava deitado e a Renata estava em cima dele. Os dois se beijando, as mãos dele na cintura dela, subindo pela blusa, as mãos dela no cabelo dele. Não consegui me mexer. Fiquei ali parada, paralisada, assistindo meu marido traindo com minha irmã na minha casa, no meu sofá, achando que eu estava no mercado fazendo compras para alimentar os dois. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ser segundos ou minutos, o tempo tinha parado. Via tudo como em câmera lenta. Cada movimento, cada toque, cada beijo era uma facada no meu peito. E então a Renata disse algo que me fez acordar daquele transe. Ela foi fazer compras. Vai demorar. A gente tem tempo, Marcos. Finalmente a gente tem tempo sozinhos. A voz dela era manhosa, sedutora. Não era a voz da minha irmãzinha. Era a voz de uma amante falando com um homem casado que estava roubando da própria irmã. Foi quando empurrei a porta com força. O barulho foi alto, violento. Eles pularam do sofá como se tivessem levado choque elétrico. O Marcos ficou branco. A Renata começou a chorar na hora, aquelas lágrimas fáceis que ela sempre usou para conseguir o que queria, mas dessa vez não ia funcionar. Dessa vez, não tinha choro que consertasse o que tinha sido quebrado. Meu coração, minha confiança, minha família, tudo tinha sido destruído naquele momento, naquele sofá, por aquelas duas pessoas que eu mais amava no mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nós três ali, congelados naquela cena patética. Eu na porta segurando o batente com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Eles dois no meio da sala, ainda ofegantes, com as roupas amassadas, os lábios inchados de tanto se beijar. Meus lábios, minha irmã, meu marido. Carmen, eu posso explicar, o Marcos começou, arrumando a camisa às pressas, passando a mão no cabelo bagunçado. Uma risada saiu da minha garganta. Uma risada sem humor, sem alegria, carregada de dor e raiva e descrença. Explicar? Você vai explicar como sua língua estava na boca da minha irmã? Como suas mãos estavam debaixo da blusa dela? Por favor, Marcos, me explica. Estou curiosa. Renata continuava chorando, encolhida no canto do sofá, abraçando os próprios joelhos. Não conseguia me olhar nos olhos. Bom, pelo menos tinha vergonha na cara o suficiente para isso. Não era para você descobrir assim. Ela soluçou, a voz saindo abafada. Ah, entendi. Então, tinha jeito certo de eu descobrir que vocês dois estão transando pelas minhas costas. Deviam ter marcado uma reunião familiar, feito PowerPoint explicando. Carmen, por favor, não fala assim. O Marcos tentou se aproximar. Não chega perto de mim, gritei. E foi a primeira vez em 15 anos de casamento que gritei com ele. A voz saiu rouca, carregada de tanta emoção que até eu me assustei. Ele parou no meio do caminho, as mãos levantadas em rendição. Quanto tempo? Perguntei, olhando direto para ele. Quanto tempo vocês estão me enganando? Os dois ficaram quietos. O silêncio já era a resposta, mas eu precisava ouvir. Precisava saber a extensão da traição, a profundidade da mentira. Quanto tempo? Gritei de novo. 6 meses, a Renata sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. 6 meses, meio ano, 180 dias de mentiras, de traições, de vezes que eu tinha recebido os dois na minha casa, confiado neles, amado eles, enquanto riam de mim pelas costas.
Me senti tonta. Sentei na cadeira que ficava perto da porta antes que minhas pernas cedessem completamente. A sala estava girando. O ar parecia ter ficado pesado, denso, difícil de respirar. Desde que eu vim morar aqui, a Renata continuou, as palavras saindo em soluços. Foi acontecendo aos poucos. A gente não planejou. Simplesmente aconteceu. Completei com um sarcasmo amargo. Que conveniente. As coisas simplesmente acontecem quando envolvem traição, não é? Ninguém nunca planeja, ninguém nunca escolhe. As coisas só acontecem. Carmen, eu tentei resistir, o Marcos falou sentando no outro sofá, a cabeça entre as mãos. Juro que tentei. Mas a Renata, ela é tão... Se você terminar essa frase, se você ousar culpar ela quando você é um homem casado com 3 filhos, eu juro que não terminei a ameaça porque não sabia o que faria. O que podia fazer? Tudo já estava destruído. Não tinha mais nada para quebrar que já não estivesse em pedaços. Vocês transavam aqui? Perguntei, olhando em volta da sala que de repente parecia contaminada. Na minha casa? Na minha cama? Não, o Marcos respondeu rápido demais. Nunca na sua cama. Nunca chegamos a ir tão longe. Eram só beijos, carícias. Só beijos e carícias. Então está tudo bem. Que alívio! A ironia na minha voz poderia cortar aço. Vi ele encolher, perceber quão ridículo tinha soado. Renata finalmente me olhou. Os olhos verdes estavam vermelhos. O rímel escorrido pelo rosto. Mas mesmo assim estava bonita. Sempre foi bonita. Mais bonita que eu, mais jovem. Mais interessante. É claro que meu marido ia preferir ela. Me perdoa, Carmen. Ela estendeu a mão na minha direção. Eu nunca quis te machucar. Você é minha irmã, você me criou, você é tudo para mim. Se eu sou tudo para você, por que está transando com o meu marido? A pergunta saiu calma, fria. Não estava mais gritando. A raiva tinha dado lugar a algo pior, a uma dor tão profunda que não cabia mais em palavras altas. Porque eu me apaixonei, ela disse. E tinha sinceridade na voz, que de alguma forma tornou tudo pior. Eu não queria, mas aconteceu. E ele também tem sentimentos por mim. Olhei para o Marcos. Ele não negou. Apenas olhou para o chão, covarde, patético, incapaz de me encarar. Você ama ela? Perguntei diretamente. O silêncio que se seguiu já era a resposta, mas ele confirmou verbalmente. O último prego no caixão do nosso casamento. Eu acho que sim. Não era para ser assim, Carmen. Você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu te respeito, te admiro. Mas com a Renata é diferente. Não termine, levantei a mão, cortando ele. Não quero ouvir como é diferente com ela. Não quero saber se é mais excitante, mais apaixonado, mais o que quer que seja. Só quero que vocês dois saiam da minha casa. Agora. Carmen, vamos conversar, tentar... Não tem nada para conversar. A voz saiu alta de novo, quebrando. As primeiras lágrimas começaram a cair. Finalmente, aquelas que eu tinha segurado desde que entrei naquela sala. Vocês destruíram tudo. Tudo. 15 anos de casamento, Marcos. 30 anos de irmandade, Renata. Vocês jogaram tudo no lixo por quê? Por paixão? Por tesão? Por egoísmo puro? Não era só isso, a Renata tentou, levantando do sofá. A gente se conecta, a gente entende um ao outro, a gente... Cala a boca! Gritei com uma fúria que nem sabia que tinha dentro de mim. Não quero ouvir sobre conexão. Você é minha irmã, eu te criei, troquei suas fraldas, te dei mamadeira, acordei de madrugada quando você tinha pesadelo. E você me paga assim, roubando meu marido? Eu não roubei nada, ela falou, e tinha uma defensiva na voz agora, uma raiva surgindo. Ele veio para mim porque quis, porque não estava feliz com você, porque vocês dois viraram apenas colegas de casa, pais das crianças, não tem mais paixão, não tem mais... Me levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás com estrondo. Fui até ela em 3 passos e, sem pensar, sem calcular, dei um tapa na cara dela. Não foi forte, não foi violento, mas foi certeiro.
O som ecoou pela sala, seguido de silêncio absoluto. A Renata levou a mão ao rosto, os olhos arregalados de choque. Nunca tinha batido nela. Nem quando era criança e aprontava. Nunca tinha levantado a mão. Até agora. Sai da minha casa, falei, a voz saindo baixa, mas firme. Pega suas coisas e sai. Não quero mais ver sua cara. Carmen, sai. Ela correu para o quarto dela, ainda chorando. Ouvi gavetas abrindo, coisas sendo jogadas em malas às pressas. Ficamos eu e o Marcos ali, nos destroços do nosso casamento, no silêncio pesado carregado de tudo que tinha sido perdido. E você? Olhei para ele. Vai ficar com ela? É isso que quer? Ele não respondeu, apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos, covarde demais para admitir em voz alta o que eu já sabia que era verdade. As crianças, ele falou finalmente. O que vamos dizer para as crianças? A verdade, respondi, que o pai deles é um traidor que se apaixonou pela tia, que a família acabou porque ele não soube manter as calças no lugar. Carmen, não precisa ser assim. Podemos o quê, Marcos? Fingir que não aconteceu? Seguir casados enquanto você transa com minha irmã escondido? Me diz, qual é o seu plano aqui? Ele não tinha plano. Nunca tinha pensado além de satisfazer seus desejos egoístas. Nunca tinha considerado as consequências, o estrago, a dor. A Renata saiu do quarto com 2 malas. Tinha trocado de roupa, lavado o rosto, mas os olhos ainda estavam inchados. Passou por mim sem olhar, sem dizer nada, e saiu pela porta da frente. Ouvi o portão batendo, o som do táxi que ela devia ter chamado chegando. E então éramos só eu e ele. 15 anos de história, 3 filhos, uma vida construída juntos, tudo resumido naquele momento horrível na sala da nossa casa. Vou dormir no quarto de hóspedes, ele disse. Amanhã a gente conversa com calma, decide o que fazer. Não tenho o que decidir. Quero o divórcio. E quero você fora dessa casa. E as crianças? Você vai tirar o pai delas? Você tirou você mesmo quando decidiu trair com minha irmã. As consequências são suas, Marcos. Suas e dela. Ele subiu as escadas devagar, curvado, derrotado. E eu fiquei ali, sozinha na sala, olhando para o sofá onde tinha visto os dois, sentindo nojo, sentindo dor, sentindo um vazio tão grande que parecia que ia me engolir. Limpei aquele sofá naquela mesma noite, com água sanitária, com desinfetante, esfregando até os braços doerem, como se pudesse apagar o que tinha visto, limpar a memória junto com a sujeira. Mas não funcionava. A imagem estava gravada na minha cabeça, ia estar sempre. As crianças chegaram em horários diferentes ao longo do dia. Daniel primeiro, depois Larissa, por último o Eduardo. Percebi que algo estava errado nas minhas expressões, nas olheiras, no jeito como eu me movia pela casa como zumbi. Mãe, o que foi? A Larissa perguntou, sentando do meu lado no sofá que eu tinha limpado 1000 vezes. Você está com cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Esperei o Daniel e o Eduardo estarem juntos também. Chamei os 3 para a cozinha, sentei todos à mesa. O Marcos estava no quarto de hóspedes, tinha dito que ia conversar com eles comigo, mas não tinha aparecido. Covarde até o fim. Crianças, preciso contar uma coisa para vocês, comecei, a voz tremendo. Seu pai e eu, nós vamos nos separar. Vi o choque nos rostos deles. O Eduardo, com apenas 13 anos, começou a chorar na hora. Por quê? O que aconteceu? O Daniel perguntou, já com 19, mais maduro, mais controlado. Seu pai me traiu, com a tia Renata. E eu descobri hoje. O silêncio foi absoluto. Vi as expressões mudarem de choque para nojo, para raiva, especialmente a Larissa, que sempre foi próxima da tia. A tia Renata. Nossa tia Renata, ela repetiu, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Essa mesma. Eles estão tendo um caso há 6 meses. Aqui, na nossa casa, debaixo do meu nariz. Que nojo. Ah, Larissa disse, e tinha repulsa verdadeira na voz. Ela dormia aqui, comia aqui, a gente confiava nela. E ela estava com o papai?
Acenan, incapaz de dizer mais nada sem começar a chorar de novo. Cadê ele? O Daniel perguntou, levantando da cadeira. Quero falar com ele. No quarto de hóspede, mas não sei se... Tarde demais. Ele já estava subindo as escadas, batendo na porta do quarto. Ouvi vozes altas, o Daniel gritando, o Marcos tentando se explicar. Larissa foi atrás do irmão. Ficamos só eu e o Eduardo na cozinha, ele ainda chorando baixinho. Abracei meu filho mais novo, sentindo as lágrimas dele molharem minha blusa. E ali, segurando meu menino, ouvindo a discussão no andar de cima, comecei a entender a magnitude do que o Marcos e a Renata tinham destruído. Não era só meu casamento, era a confiança dos meus filhos no pai. Era a inocência deles. Era a estrutura familiar inteira que tinha implodido. Os dias seguintes foram um inferno. Marcos dormia no quarto de hóspedes. Eu no nosso quarto, que agora era só meu. As crianças mal falavam com o pai, especialmente a Larissa, que não conseguia nem olhar para ele sem demonstrar nojo. O Daniel estava furioso, falava em procurar a Renata para dar uns tapas. Dizia palavrões que eu nunca tinha ouvido ele usar. O Eduardo ficava perdido no meio daquilo tudo, sem entender direito por que a família tinha desmoronado da noite para o dia. A ausência da Renata deixou um vazio estranho na casa. Ela morava conosco há quase 2 anos. Era parte da rotina. Acordava cedo, tomava café comigo, ajudava com a organização da casa. Agora, a casa parecia maior, mais silenciosa, mais fria, e cada canto me lembrava dela. O canto da mesa onde sentava, a xícara de café que usava, o shampoo dela que ainda estava no banheiro que dividia comigo. Recolhi todas as coisas que ela tinha esquecido. Roupas no armário, maquiagem no banheiro, livros na sala. Coloquei tudo em sacos de lixo e deixei na varanda. Não, queria mais nada dela dentro da minha casa. Cada objeto era uma lembrança da traição, da mentira, da irmã que eu pensei que conhecia, mas que, na verdade, nunca existiu. Marcos tentava conversar comigo várias vezes. Batia na porta do quarto à noite, pedia para conversarmos, para tentarmos resolver aquilo com civilidade. Mas eu não tinha nada para falar com ele. O que tinha para ser dito? Que me traiu com minha irmã caçula por 6 meses? Que destruiu nossa família por capricho? Que me fez de idiota na minha própria casa? Na segunda-feira, uma semana depois da descoberta, fui atrás de advogado. Dona Cláudia era conhecida na cidade, especialista em divórcios, mulher rígida que não aceitava desculpa esfarrapada de marido traidor. Contei tudo para ela desde o começo. Ela ouvia tomando notas, balançando a cabeça de vez em quando, com aquela expressão de quem já tinha visto de tudo na vida. Tem testemunhas da traição? Ela perguntou, tirando os óculos para limpar. Eu vi os dois, no meu sofá, se beijando, se agarrando. Isso não basta legalmente. Precisa de mais evidências, fotos, mensagens, alguém que tenha visto além de você. Comecei a pensar. As mensagens. Os dois viviam no celular, trocando mensagens, sorrindo para a tela. Devia ter evidência ali. Mas como conseguir acesso ao telefone do Marcos? Vou tentar conseguir provas, falei para a advogada. Enquanto isso, pode ir adiantando os papéis? Posso. Mas pense bem, Carmen. 15 anos de casamento, 3 filhos. Você tem certeza que não quer tentar uma reconciliação, uma terapia de casal? Tenho certeza absoluta. Não tem volta. Ele escolheu ela, e eu escolho minha dignidade. Quando cheguei em casa, encontrei movimento estranho na cozinha. Marcos estava sentado à mesa com uma mulher que demorei alguns segundos para reconhecer. Era minha cunhada, Sônia, irmã mais velha do Marcos. Tinha vindo de outra cidade, provavelmente chamada por ele para tentar me convencer a não me separar. Carmen, que bom que chegou. Sônia levantou, tentando me abraçar. Estava com muita saudade. Me afastei antes que o abraço se completasse. Não estava com humor para fingir cordialidade. O que você está fazendo aqui, Sônia? Vim tentar ajudar vocês dois. O Marcos me contou o que aconteceu. É uma situação difícil, mas acredito que
com conversa, com compreensão. Compreensão? A palavra saiu ácida da minha boca. Você quer que eu compreenda que meu marido transou com minha irmã por 6 meses? Não foi bem assim. Marcos tentou interferir. Eu já expliquei para Sônia que nunca chegamos a transar de verdade, completei. Só beijos, só carícias, só traição emocional e física. Que diferença faz? Sônia me olhou com aquela expressão de pena que me irritava profundamente. Carmen, você não acha que está exagerando? Homem às vezes tropeça, comete erro. Não significa que não ama a esposa. Vocês têm filhos juntos, uma história... Exagerando? Repeti, sentando à mesa com força. Minha cunhada tinha vindo me dizer que eu estava exagerando por não aceitar traição do marido com minha própria irmã. Sônia, com todo respeito, você está na minha casa falando besteira. Seu irmão não tropeçou. Ele escolheu trair por 6 meses consecutivos. Escolheu machucar a esposa, enganar os filhos, destruir a família. Não foi acidente, foi decisão, mas vocês podem superar isso. Com terapia, com trabalho. Não vamos superar nada, gritei, batendo a mão na mesa. E não quero mais essa conversa na minha casa. Se quer defender seu irmão, leva ele para sua casa. Aqui ele não fica mais. Sônia olhou para o Marcos, esperando que ele falasse alguma coisa. Mas ele estava cabisbaixo, mexendo no açucareiro, sem coragem de me enfrentar. Você não pode expulsar o Marcos de casa, Sônia tentou. Esta casa é dos dois, vocês compraram juntos. Posso sim. E vou. A advogada já orientou sobre meus direitos. Casa fica comigo e com as crianças. Ele que vá morar onde quiser. De preferência com a amante. Carmen, por favor, Marcos falou pela primeira vez. Não envolve a Sônia nisso. Ela só está tentando ajudar. Tentando ajudar quem? Você? Porque comigo ela não está ajudando nada vindo aqui me dizer que estou exagerando. Sônia ficou quieta, percebendo que tinha pisado em território perigoso. Arrumou a bolsa, levantou da cadeira. Vou ficar num hotel, Marcos. Amanhã a gente conversa com mais calma. Depois que ela saiu, ficamos sozinhos na cozinha. Marcos me olhou com aquela cara de cachorro que apanhou, mas ainda espera carinho. A Sônia não quis ofender. Ela só... Marcos, preciso do seu celular, cortei, indo direto ao ponto. Para quê? Para a advogada. Precisa de provas das mensagens entre você e a Renata. Ele ficou pálido. Instintivamente colocou a mão no bolso onde estava o aparelho. Não tem nada no meu celular. Não tem? Então não vai se importar de me entregar. Carmen, isso é invasão de privacidade. Você não pode... Privacidade? Ri sem humor. Que privacidade, Marcos? Você transou com minha irmã na minha sala e está preocupado com privacidade? Não foi na sua sala. Só nos beijamos lá. Nunca transamos aqui em casa. A informação me atingiu como um soco. Então tinha lugar. Eles se encontravam em algum lugar para transar. Hotel, motel, apartamento de alguém. A traição era ainda mais elaborada, mais planejada do que eu imaginava. Onde? Perguntei, a voz saindo rouca. Onde vocês transavam? Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão, confirmando sem palavras que minha suspeita estava certa. No apartamento dela, ele disse finalmente. Ela alugou um pequeno depois que saiu daqui. Renata tinha alugado apartamento. Com que dinheiro? O salário dela mal dava para as próprias despesas. A menos que ele estivesse dando dinheiro para ela. Meu dinheiro. Dinheiro da nossa família sendo usado para manter a amante. Você está pagando o apartamento para ela? O silêncio foi resposta suficiente. Meu Deus! Gritei, levantando da cadeira tão rápido que ela caiu para trás. Você está sustentando minha irmã com dinheiro da nossa família? Pagando apartamento para ela com dinheiro que deveria ir para a escola dos seus filhos, para marketing da sua casa? Não é bem assim. Como não é bem assim? Explica para mim como é, então. Ele passou a mão no cabelo, suspirou fundo. Ela precisava de ajuda para conseguir lugar para morar. Eu só ajudei com um depósito, primeira parcela.
Não é todo mês. Você tirou dinheiro da nossa conta sem me falar para dar para minha irmã alugar apartamento onde vocês transam. Está me ouvindo falar isso, Marcos? Está percebendo o nível da sacanagem? Era para ser temporário, só até ela se estabilizar. E quando isso ia ser? Quando você ia contar para mim que estava sustentando o apartamento da amante, ou ia continuar para sempre me fazendo de palhaça? Não era para você descobrir. Ah, não era para eu descobrir! Gritei tanto que o Eduardo apareceu na porta da cozinha, assustado. Mãe, está tudo bem? Está sim, filho. Tentei me acalmar. Vai para o quarto, já estou subindo. Eduardo subiu relutante. Marcos e eu ficamos ali olhando um para o outro, entre os destroços do que tinha sido nossa vida. Quero você fora dessa casa até sexta-feira, falei, a voz saindo cansada agora. E quero o celular. Agora. Carmen. Agora. Ele tirou o aparelho do bolso, colocou-o na mesa. Peguei rapidamente antes que mudasse de ideia. A senha? Perguntei. Data de nascimento da... Larissa, ele disse baixinho. Que ironia amarga. A senha do celular onde ele trocava mensagens de amor com a amante era a data de nascimento da nossa filha. Abri o aparelho com os dedos tremendo. Fui direto para as mensagens. Havia um contato salvo como R, nada óbvio, nada que levantasse suspeita se alguém olhasse por acaso. Cliquei no contato. E o que vi confirmou tudo e me fez sentir ainda pior. Centenas de mensagens. Desde quando ela ainda morava aqui. Declarações de amor, saudades, planos de se encontrar, fotos que ela mandava, fotos que ele mandava de volta, conversas explícitas sobre o que faziam quando estavam juntos. E o pior, ela reclamando de ter que fingir que éramos irmãs, que era difícil disfarçar na minha frente. Ele concordando, dizendo que também era difícil agir normal comigo, sabendo que estava apaixonado por ela. Tinha uma mensagem recente do dia anterior. R. Sinto falta de você. Quando a gente vai poder ficar junto de verdade? Marcos. Logo, amor. Tenho que resolver as coisas com a Carmen primeiro, mas a gente vai ficar junto, prometo. Amor. Ele chamava ela de amor. Prometia que iam ficar juntos. Não era aventura, não era erro, não era momento de fraqueza. Era relacionamento sério, com planos de futuro, construído sobre a destruição da minha família. Mostrei o celular para ele, a tela na mensagem. Logo vocês vão ficar juntos? Perguntei. Essa era sua intenção desde o começo? Me trair até eu descobrir se separar de mim e assumir ela? Não era assim. Pare de mentir! Gritei mais uma vez. Só fala a verdade pelo menos uma vez na vida. Você quer ficar com ela? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez em dias e disse a verdade que eu já sabia, mas que ainda doeu ouvir. Quero. Eu amo ela, Carmen. Não era para ser assim, mas é o que sinto. Pronto. Estava dito. 15 anos de casamento resumidos naquela frase. Ele amava ela, minha irmã caçula, a menina que eu tinha criado como filha. Saí da cozinha sem dizer mais nada. Subi para o quarto, tranquei a porta e, finalmente, desabei. Chorei tudo o que tinha segurado, toda a dor, toda a humilhação, toda a raiva. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar vazia, oca. Apenas um corpo respirando automaticamente. Mas também senti algo estranho misturado com a dor. Alívio. Porque finalmente sabia a verdade completa. Não tinha mais dúvidas, não tinha mais esperanças falsas. Era acabado, definitivamente acabado. E agora podia começar a planejar minha vida sem ele, sem eles. Uma vida onde eu não seria mais feita de boba, onde eu não seria mais traída na minha própria casa por pessoas que deviam me amar e proteger. Era assustador, mas também era libertador. Pela primeira vez em semanas, consegui dormir sem pesadelos. Na quinta-feira, 2 dias antes do prazo que tinha dado para o Marcos sair, recebi uma ligação inesperada. Era a Renata. O número apareceu na tela do meu celular e minha primeira reação foi desligar. Mas algo me fez atender.
Precisava ouvir o que ela tinha a dizer, precisava entender como alguém que eu tinha criado, amado como filha, podia me fazer aquilo. Alô? Minha voz saiu fria, distante. Carmen, graças a Deus você atendeu. A voz dela estava trêmula, chorosa. Precisamos conversar. Por favor, só me dá uma chance de explicar. Não tem nada para explicar, Renata. Você transou com meu marido por 6 meses. Está bem explicado. Mas não foi só isso. Foi mais que isso. A gente se apaixonou, Carmen. Não foi planejado, não foi por maldade. O amor simplesmente... Não me fala de amor. Cortei, sentindo a raiva subir de novo. Amor não trai. Amor não destrói família. O que vocês têm não é amor, é egoísmo puro. Você não entende. Você nunca entendeu como é estar sozinha a vida toda, vendo todo mundo casando, tendo família, e você sempre assobrando. Sempre a tia, a amiga, nunca a escolhida. E isso te dava direito de roubar meu marido? De destruir minha vida? Eu não roubei ninguém. Ele veio pra mim porque quis, porque não era mais feliz com você. Aquela frase me atingiu como tapa. Não pela novidade. Já sabia que o Marcos alegava infelicidade no casamento. Mas ouvir da minha própria irmã, dita com aquela convicção, aquela crueldade, me machucou de forma diferente. Sabe o que é mais triste nisso tudo, Renata? Falei, a voz saindo cansada. Não é nem a traição do Marcos. É você. É perceber que a menina que criei, que amei, que protegi, virou essa pessoa capaz de fazer isso comigo. Carmen, eu quero que você saiba uma coisa. Você não tem mais irmã. Morreram todas as lembranças boas que tinha de você. A menina que eu embalava quando chorava, que eu levava na escola, que eu ajudava com lição de casa, essa menina morreu. O que sobrou é uma estranha que eu não reconheço e não quero conhecer. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Não fala assim. Você é minha irmã, é a única família que me resta. Era. Não sou mais. Família não. Faz o que você fez. E o Marcos? Você vai perdoar ele e não a mim? Ele é tão culpado quanto eu. Não vou perdoar nenhum dos dois. Ele vai sair de casa, vamos nos divorciar. E se ele quiser ficar com você depois, problema é de vocês. Mas não vão ter minha bênção, não vão ter meu perdão, não vão ter nada além do meu desprezo. Carmen, por favor, desliguei, bloqueei o número e senti uma pontada de satisfação amarga. Ela estava sofrendo. Bom, que sofresse. Não era nem perto do que eu estava sofrendo, mas era alguma coisa. Na sexta-feira de manhã, dia que tinha dado de prazo, o Marcos começou a arrumar as coisas. Tinha alugado um apartamento pequeno no centro da cidade. As crianças ajudavam em silêncio, especialmente o Daniel, que fazia questão de carregar as caixas com força desnecessária, batendo elas, demonstrando a raiva que sentia. A Larissa não ajudava. Ficou trancada no quarto o tempo todo, ouvindo música alta, se recusando a ver o pai indo embora. Estava tendo dificuldade em processar. A terapeuta que tinha arranjado para ela disse que era normal, que ia levar tempo. O Eduardo me preocupava mais. Estava quieto demais, retraído demais. Não chorava mais, apenas ficava olhando para o nada, perdido nos próprios pensamentos. Também tinha levado ele na terapeuta, que disse que ele estava em choque, que precisava de tempo e paciência. Quando o último móvel foi carregado, Marcos veio se despedir. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, cabelos desgrenhados. A culpa estava pesando nele, era visível. Carmen, antes de eu ir, preciso falar uma coisa. Pode falar. Sinto muito, de verdade. Sei que não muda nada. Sei que destruí nossa família. Sei que te machuquei de forma imperdoável. Mas preciso que você saiba que carrego essa culpa, que não está sendo fácil para mim também. Olhei para ele sem pena, sem compaixão. Ele tinha feito escolhas. Agora tinha que viver com as consequências. Não está sendo fácil para você? Imagina para mim então. Imagina para seus filhos que perderam a confiança no pai.
Mas fica tranquilo, você tem a Renata para te consolar. Tenho certeza que ela vai cuidar bem de você. Não estou mais com a Renata, ele disse, e aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Terminei com ela. Depois que você descobriu, percebi que tinha destruído tudo por nada. Que o que sentia por ela não valia perder você, perder as crianças, perder nossa família. Uma risada amarga saiu da minha garganta. Que ironia! Tinha destruído nosso casamento pela Renata e agora nem ficava com ela. E acha que isso muda alguma coisa? Acha que vou te perdoar porque você percebeu tarde demais que fez besteira? Não espero perdão. Só queria que você soubesse. Agora sei. E não muda nada. Ainda quero o divórcio. Ainda quero você longe de mim. Ele acenou, derrotado. Olhou para a casa uma última vez, para os 15 anos de vida que estavam ali guardados em cada canto, e virou as costas. Vi o carro dele descer a rua, sumir na esquina, e algo dentro de mim se fechou definitivamente. No dia seguinte, sábado, estava limpando a casa quando tocaram a campainha. Era a Renata, ao vivo, na minha porta, sem avisar, sem pedir licença. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei sem abrir totalmente a porta. "Precisamos conversar. De verdade. Cara a cara. Não temos nada para conversar. Temos sim. Sobre o Marcos, sobre nós, sobre tudo. Contra meu melhor julgamento, abri a porta e deixei ela entrar. Fomos para a sala. Aquela mesma sala onde tinha visto os dois juntos. Ela olhou para o sofá e desviou o olhar rapidamente, com vergonha. "Ele terminou comigo", ela disse assim que sentamos. Disse que tinha sido erro, que destruiu a família por nada, que me usou. "Que pena!" Falei sem um pingo de sinceridade. "Mas o que isso tem a ver comigo? Carmen, eu perdi tudo. Perdi você, perdi ele, perdi minha família. Estou sozinha, completamente sozinha. E não aguento mais." Vi então que ela estava diferente. Mais magra, pálida, com olheiras profundas. As unhas roídas, o cabelo sem brilho, as roupas largas no corpo. Estava sofrendo, muito. Mas não senti pena. Senti uma satisfação fria de ver que as ações dela tinham consequências, que não sairia impune daquela história. Você fez suas escolhas, Renata. Escolheu trair a irmã que te criou por um homem casado. Escolheu destruir uma família por paixão egoísta. Agora tem que viver com as consequências. Mas eu preciso de você. Você é tudo que tenho. Sem você eu não... Não termine essa frase. Levantei a mão. Não venha colocar sua estabilidade emocional em mim. Você destruiu nosso vínculo. Não sou mais responsável por você. Ela começou a chorar. Aquele choro dramático que sempre funcionava quando era criança. Mas eu não era mais a irmã que cedia aos choros, que consolava, que perdoava tudo. Carmen, por favor, me perdoa. Só uma chance. Prometo que vou compensar, que vou... Não quero sua compensação. Não quero suas promessas. Só quero que você saia da minha casa e da minha vida. Você não pode fazer isso. Somos irmãs. Sangue do mesmo sangue. Sangue não significa nada quando não tem lealdade, quando não tem respeito, quando não tem amor verdadeiro. Você provou que não tem nenhum dos três. Mas eu te amo. Sempre te amei. Você é minha irmã, minha mãe, minha tudo. Se me amasse, não teria feito o que fez. Amor não trai, amor não destrói. O que você fez foi ódio disfarçado de amor. Ela ficou de pé, a respiração acelerada, as mãos tremendo. Está bem. Entendi. Você nunca vai me perdoar. Mas um dia vai se arrepender disso. Vai perceber que estava sendo dura demais. Que todo mundo merece segunda chance. Talvez, falei, também levantando. Mas esse dia não é hoje. Nem vai ser amanhã. Talvez nunca chegue. E vou ter que viver com isso, assim como você vai ter que viver com o que fez. Ela saiu batendo a porta. E eu fiquei ali parada, percebendo que tinha acabado mesmo. Não tinha mais volta. Minha irmã tinha morrido para mim naquele dia no sofá. E não ia ressuscitar. Os meses seguintes foram de ajuste doloroso. O divórcio andava lentamente, com brigas sobre divisão de bens, sobre pensão,
sobre guarda das crianças, mesmo elas sendo quase adultas. Marcos tentava ser justo, admito. Não brigou muito, aceitou a maior parte das minhas condições. Acho que a culpa pesava demais para ele tentar ser mesquinho. As crianças foram se adaptando à nova realidade. Daniel conseguiu emprego, começou a ajudar em casa, assumiu o papel de homem da família, mesmo sendo tão jovem. Larissa melhorou na terapia, aos poucos foi perdoando o pai, reconstruindo algum tipo de relação com ele. Eduardo ainda estava sofrendo, mas também estava melhorando, devagar, um dia de cada vez. Renata tentou me contatar mais algumas vezes. Ligações que bloqueei, mensagens que deletei sem ler, aparições na porta da minha casa que ignorei até ela desistir e ir embora. Soube por terceiros que ela tinha voltado para a cidade de onde viemos, que estava morando com parentes distantes, que estava em tratamento psicológico. Não me importei, não era mais problema meu. Tinha meus próprios demônios para enfrentar, minha própria dor para processar. Comecei terapia também. Precisava de ajuda profissional para lidar com a traição, com a dor, com a sensação de ter sido enganada por tanto tempo pelas duas pessoas que mais confiava. A terapeuta, doutora Paula, me ajudou a entender que não era culpa minha, que não tinha feito nada de errado, que as escolhas deles eram só deles. Mas mesmo sabendo disso racionalmente, emocionalmente ainda doía. Ainda acordava de madrugada com a imagem dos dois no sofá. Ainda sentia nojo quando lembrava de todas as vezes que os três estávamos juntos, jantando, conversando, rindo, enquanto eles escondiam aquele segredo horrível. Foi num dia de chuva, 6 meses depois da descoberta, que finalmente consegui sentar naquele sofá de novo. Tinha evitado por meses, preferindo usar as cadeiras, o chão, qualquer lugar menos ali. Mas naquele dia, decidi enfrentar. Sentei devagar, sentindo o tecido familiar sob minhas pernas, e esperei. Esperei a dor vir, a imagem aparecer, o nojo me consumir, mas não veio. Ou melhor, veio, mas diferente, mais fraca, mais distante, como lembrança ruim que ainda dói, mas não paralisa mais, e percebi então que estava cicatrizando, devagar, dolorido, deixando cicatrizes que nunca iam sumir, completamente. Mas estava. A ferida ainda sangrava às vezes, mas não era mais hemorragia constante. Podia respirar de novo, podia pensar em futuro que não incluía dor constante. Podia imaginar vida onde aquele dia horrível não definia cada momento, cada escolha, cada sentimento. Era começo. Pequeno, hesitante, assustado, mas era começo. 1 ano depois da descoberta, finalizei o divórcio. Os papéis foram assinados numa terça-feira chuvosa, na sala do juiz que mal olhou para mim, apenas conferindo documentos, carimbo, assinatura. 15 anos de casamento, resumidos em alguns papéis legais que agora confirmavam que eu era oficialmente ex-esposa. Não chorei naquele dia. Achei que ia chorar, que ia sentir algo devastador, mas não senti. Senti alívio. Finalmente era oficial, finalmente estava livre. Finalmente podia seguir em frente sem estar presa legalmente a alguém que me traiu. Marcos continuava na mesma cidade, morando naquele apartamento pequeno onde tinha levado minha irmã para transar. Cruzávamos às vezes na rua, nos supermercados, e trocávamos educadamente alguns cumprimentos. As crianças ainda o viam regularmente. Daniel por obrigação, Larissa porque tinha decidido perdoar, Eduardo porque precisava do pai mesmo que fosse complicado. Mas eu tinha finalmente conseguido colocar distância. Não era raiva o que sentia mais, era indiferença. E de certa forma, indiferença dói menos que raiva. Raiva te consome, te mantém presa. Indiferença é liberdade. Comecei a sair mais. Retomei amizades que tinha deixado de lado durante o casamento. Mulheres amigas que tinham tentado me avisar sobre o Marcos, que eu ignorava porque acreditava cegamente que nosso casamento era sólido. Elas me receberam sem julgamento, sem dizer, eu te avisei, apenas com amizade de verdade.
Fiz novas amigas também, mulheres na mesma situação que eu, divorciadas, em processo de reconstrução. Compartilhávamos histórias, bebíamos vinho, ríamos das piadas ruins que a vida nos pregava. Era terapêutico, de forma que terapia sozinha não conseguia ser, era saber que não estava sozinha. Voltei a trabalhar em tempo integral na padaria onde tinha trabalhado meio período. O proprietário gostava de mim, me ofereceu posição de gerente da loja. Aceitei na hora. Pela primeira vez na vida, tinha independência financeira completa. Não precisava do dinheiro do Marcos para pagar contas. Não dependia de ninguém. Era autossuficiente. Com o dinheiro que economizei, fiz reforma na minha casa. Tirei aquele sofá que guardava tantas lembranças ruins e comprei um novo. Repintei os quartos, coloquei cortinas novas, mudei a decoração completamente. Transformei meu espaço no lugar que eu queria que fosse, não o lugar que o Marcos tinha construído. Aos poucos, minha casa virou minha novamente. Não era mais a casa que tinha compartilhado com o marido traidor e irmã que a apunhalava pelas costas. Era meu refúgio, meu espaço seguro, meu porto. Renata tentou me contatar novamente, dessa vez depois do divórcio ficar pronto. A mensagem chegou num dia que estava particularmente cansada. Carmen, preciso falar com você. Sinto muito pelo que fiz. Não é desculpa, mas estava passando por depressão. Fui irresponsável, egoísta. Estou em tratamento, estou melhorando. Você não quer, pelo menos, tentar reconstruir nossa relação? Olhei para aquela mensagem por muito tempo. Parte de mim queria ignorar como tinha feito com todas as outras. Mas outra parte, a parte que tinha terapia, que estava fazendo trabalho emocional, que estava reaprendendo a viver, queria tentar responder. Digitei e deletei a resposta várias vezes. Finalmente escrevi: Renata, fico feliz que esteja em tratamento, que esteja melhorando, mas eu não tenho energia emocional para reconstruir relacionamento com você agora. Talvez um dia, quando a ferida não doer tanto, conseguir perdoar, mas esse dia não é hoje. Pede licença para sua vida, mas deixa eu viver a minha. Fico bem assim. Não esperava a resposta, mas ela respondeu: Entendo, respeito. Se um dia mudar de ideia, estarei aqui. Te amo, irmã. Não respondi, mas também não bloqueei como fiz antes. Deixei a conversa ali, fechada, mas não trancada, porque percebi que estava certa. Talvez um dia conseguisse perdoar. Não agora, talvez nunca completamente, mas deixar a porta aberta era diferente de bater na cara de alguém. Aos 47 anos conheci o Roberto. Não foi aquele amor de filme, amor de primeira vista. Foi algo mais sutil, mais bonito de certa forma. Encontro casual numa feira de artesanato onde minha amiga Lucia me arrastou. Ele era viúvo, tinha 2 filhas adultas. Era professor de educação física aposentado. Conversamos durante horas naquela feira, sentados num banco, tomando café ruim que vendiam por lá. Ele me fez rir de verdade pela primeira vez em muito tempo. E quando me beijou pela primeira vez, meses depois, foi carinhoso, respeitoso, diferente de tudo que tinha conhecido. Não nos mudamos juntos. Continuei morando na minha casa, ele na dele. Nos víamos nos finais de semana, íamos a restaurantes, a passeios, a viagens curtas. Era relacionamento tranquilo, sem drama, sem segredos. Ele sabia sobre meu passado, sobre o Marcos, sobre a Renata, e não julgava. Apenas aceitava que eu era pessoa marcada por aquela experiência, mas que ainda tinha muito de bom para dar. Daniel se formou em administração, conseguiu emprego bom numa empresa. Começou a namorar uma moça educada, filha de viúvo, e apresentou para a família com aquele jeito tímido dele que ainda preservava. Larissa passou no Enem, está estudando psicologia. O Eduardo se recuperou bem, está no último ano do ensino médio com boas notas. Vejo como meus filhos cresceram, como se tornaram pessoas resilientes, que conseguiram lidar com o trauma da traição do pai e da tia de forma mais saudável do que eu esperava. Não significa que não sofrem, mas significa que não deixaram aquilo defini-los completamente.
Roberto convive bem com as crianças. Não tenta ser pai deles. Sabe que isso seria errado. Mas é gentil, respeitoso, presente quando precisa. Eles não o tratam como padrasto, mas como alguém que sua mãe escolheu estar perto. E aceitam isso. Hoje, aos 59 anos, consigo sentar naquele sofá novo que comprei e pensar no dia que descobri a traição sem sentir aquela dor dilacerante que antes me consumia. A cicatriz ainda existe, sempre vai existir, mas não sangra mais. Se você está me assistindo agora e está passando por algo semelhante, quero dizer, você não está sozinha. E, mais importante, você vai sobreviver. Não vai ser fácil. Vai ser um dos períodos mais difíceis da sua vida. Vai haver dias que acordará e não conseguirá respirar de tão dolorido. Vai haver noites que chorará sozinha, pensando que não vai conseguir continuar. Mas você consegue. Você é mais forte do que acredita. E a traição, por pior que seja, não te define. É parte da sua história, mas não é sua história inteira. O que me machucou mais não foi nem a traição do Marcos com a Renata. Foi perceber que pessoas que amei profundamente, que confiava completamente, eram capazes de me machucar. Foi lidar com o fato de que meu julgamento estava errado, que eu não conhecia realmente as pessoas que amava. Mas também aprendi que isso não significa que eu sou ruim juiz de caráter. Significa apenas que nem sempre as pessoas mostram quem realmente são. Significa que traição diz mais sobre o caráter de quem trai do que sobre quem foi traído. Aprendi a estabelecer limites. Aprendi que dizer não é aceitável. Aprendi que preciso cuidar de mim mesma porque ninguém mais vai cuidar da forma que deveria. Aprendi que dignidade não é luxo, é necessidade. Renata virou uma lembrança, dói. Ainda dói pensar no que poderia ter sido a gente se ela não tivesse feito aquelas escolhas. Mas consigo pensar nisso sem me quebrar, inteira. O Marcos também é apenas lembrança. Vejo ele às vezes quando vou buscar o Eduardo. Cumprimento educadamente. Já nem consigo lembrar por que fui apaixonada por aquele homem. Parece distante demais, outra vida, outra mulher. E Roberto, bem, Roberto é presente. É aqui e agora. Não tenta competir com o fantasma do Marcos. Não tenta reparar cicatrizes que já estão cicatrizadas. Apenas está aqui, gentilmente, deixando eu viver no meu próprio ritmo. Aos 59 anos, estou bem. Não sou feliz todos os dias. Ninguém é. Mas tenho paz. Tenho estabilidade emocional. Tenho independência. Tenho filhos que me respeitam apesar de ter cometido erros também durante aquele período. Tenho trabalho que me realiza. Tenho amizades verdadeiras. Tenho futuro que me faz acordar de manhã com esperança. Seria fácil falar que tudo é positivo, que estou completamente curada. Não sou. Ainda tenho momentos difíceis. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda há coisas que me disparam gatilhos. Mas agora consigo processar essas emoções sem que elas me definam. Se você descobriu recentemente que seu marido a está traindo com sua irmã ou com alguém próximo a você, quero dizer, a traição diz respeito apenas às pessoas que traem, não é sua culpa. Você não fez nada errado apenas por escolher confiar em pessoas que deviam ser dignas dessa confiança. Procure ajuda. Terapeuta, amigos, família. Não guarde aquela dor sozinha. Divida processos, chore, grite se precisar. E depois, quando estiver pronta, comece a reconstrução. Comece pequeno. Um dia sem pensar nisso. Um dia que consegue sorrir de novo. Um dia que consegue se ver com compaixão em vez de culpa. Porque você merece se reconstruir. Merece ser feliz de novo. Merece encontrar paz dentro de você mesma que nenhuma traição consegue tirar. Obrigada por me ouvirem até aqui. Obrigada por me permitirem compartilhar a parte mais dolorosa da minha vida. E que vocês, onde quer que estejam, encontrem força, encontrem paz, encontrem razão para continuar vivendo e sendo feliz mesmo quando o mundo parece estar desabando.
Um abraço desta mulher de 59 anos que sobreviveu à pior traição possível, de marido e irmã ao mesmo tempo, e hoje vive vida que vale a pena viver. Com amor, Carmen.